Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio no Pod Fala Tio. Hoje diretamente do nosso estúdio, nossa caverna, né? Hoje com meu parceiro também aqui, Rodrigo Rabelo. Sempre junto. Tava com saudade de você, irmão. Me abandonou nos últimos episódios. Papo hoje é caveira, hein, irmão? Exatamente. Nossos convidados mais que especiais aqui. Rodrigo Peixoto, Caveira Operações Especiais. E sua esposa, Lia Peixoto, mulher braba, atiradora, instrutora de tiro, empresária. O papo hoje vai ser daqueles, irmão. Ei, Rodrigo, tudo bem? Beleza, irmão. Graças a Deus. Obrigado pelo convite, hein? E aí, dona Lia, tudo certo? Tudo jóia. Que bom, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. E é isso aí, galera. Então, que eu já apresentou todo mundo, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu não te abandonei, cara. Tá? Só pra deixar ciente aqui, tá um pouco ruim, mas já estamos de volta e hoje o papo é maravilhoso. É a pegada é o Papo Caveira. E com certeza a gente quer que você que está nos assistindo agora se ligue, principalmente. Eu sempre quis falar isso. A gente vai falar com polícia hoje, porra. Hoje a gente vai falar com polícia. Então, vamos entender como é que funcionam algumas coisas e você também vai entender. Mulher, vamos também aprender algumas técnicas legais aqui. Mas vamos começar com o Peixoto, nosso querido colega Peixoto aqui. Peixoto, fala um pouco da tua carreira. Sempre quis ser policial, não quis. Como é que foi que desempenhou isso? Como é que aconteceu? Fala pra gente explicar do início mesmo, para o pessoal entender. E até para quebrar alguns paradigmas também. A gente sabe que a galera não entende muita coisa, fala de muita besteira. Então fala para nós aí. Beleza. Bem, eu sou o Rodrigo Peixoto, né? Atualmente trabalho na CORE, que todo mundo conhece como FERA, né? Da Polícia Civil, né? Que é as Forças Especiais da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Estou na polícia há 14 anos, vai fazer 15 anos agora, né? Não fui direto para o FERA, eu passei por algumas unidades antes, eu fui para a delegacia distrital, depois eu fui para uma parte do crime organizado, fiz um pouquinho da inteligência, fiz escolta de autoridades, e aí procurei o melhor caminho para mim, que é a parte operacional, que sempre quis quando entrei na polícia operacional, e não tinha outro local, senão o FERA, que agora é CORE, né, para desempenhar o melhor papel possível lá, cara. E assim, quando nós entramos, né, todo mundo entra no mesmo cargo, né, eu entrei como investigador, né, e aí você vai galgando essas posições ali, né, e lá na CORE em específico, você tem 1 ano para fazer um curso operacional. Quando eu entrei, a gente não tinha essa obrigatoriedade, mas a gente viu pela necessidade de especializar mesmo o pessoal que entra e tal, de fazer essa cobrança. Então, a pessoa entra na CORE, tem 1 ano para fazer um curso operacional, né? E aí ela fica de forma vitalícia lá. Por quê? Porque a gente é um grupo pequeno, né, que atende todo o estado, então a gente evita a rotatividade. Então, essa constância de pessoas garante um bom treinamento, melhor rendimento, acionamento rápido, a gente consegue ter um resultado melhor, né, com poucas pessoas. A gente chama isso de forças indiretas, né, mas a gente chama isso de, como é que a gente pode colocar, superioridade relativa. A gente consegue ter com menos pessoas, né, uma superioridade, apesar de ser poucas pessoas, uma superioridade relativa ao inimigo. Pelo termo de conhecimento também, então tu já consegue até saber como é que o fulano pensa, como é que esse plano faz. Sim, a gente se divide em equipes lá, então as equipes vão se dividir aí de início de forma aleatória, mas depois a gente vai acabar se reunindo ali, se dividindo por afinidade, meio de trabalho, especialidades, a gente trabalha dessa forma, bem bacana. Como é que faz pro cara ser acho bonito o nome, né? Do CORE. Eu acho que é uma pergunta que... Qual é a coração, né? É abdômen, né? Por aqui. Mas, porque eu acho que bem assim, acho que quando você estuda pra ser polícia, na minha cabeça eu falei, caraca, mano, eu queria ser operações especiais. E tu tá falando isso, lembrando que a gente faz preparação pra galera que muitas vezes quer ser polícia civil, militar, e a galera chega justamente com essa... pra identificação não corre mesmo, não corre, porque o corre é Cara, aconteceu comigo assim, acho que com muita gente, né? Teve o boom aí do filme Tropa de Elite, né? Todo mundo viu essa parada do filme Tropa de Elite, e a gente vê aquele filme e fala assim, cara,
eu quero participar disso aí. Do nada, ei, Peixoto, do nada. Nós era o quê antigamente? Pô, eu trabalhava com assistente administrativo, cara. Eu era administrador, trabalhava com licitação. Olha aí, ó. Tá É, vendo? com irmão? licitação, nada a ver, filme cara. não é poesia, então, é uma realidade. Vamos dizer que Na verdade, o filme a gente, como é que eu vou te falar assim? A gente diz que ele é uma poesia baseado na vida real lá, porque Tá copiando a realidade. copia a realidade. Não tem como a gente expressar tudo que acontece num curso e em operações, né? Mas dá para dar uma boa ideia do que acontece, né? Muita coisa ali é coisa de ficção, para dar uma ênfase no filme e tal. Mas até hoje, se você for pegar lá, muita coisa não mudou. A gente tem um jargão da polícia que a gente fala que a polícia calça 40 em todo o Brasil. Significa o quê? Não é referência ao calibre, mas ela é igual em todo o Brasil. As mesmas dificuldades do policial, dificuldade nas organizações, dificuldade na instituição, ela vai acompanhar todos os estados. Não está vinculado ao Rio de Janeiro, ao estado do Amazonas, acontece em todos os estados. Então, no meu caso aí, eu vi o Tropa de Elite e falei, cara, se eu fosse polícia, eu queria estar nesse meio aí, cara. Que é diferente, né? A gente vê o pessoal treinando sempre e tal. Só que quando eu entrei, eu tive um choque. Eu fui lotado numa delegacia de distrito. E eu, sinceramente, depois de 3 meses de trabalho, eu ia pedir minha exoneração. Cara, vai ficar puto, né, mano? Administrador, acabei de ver o filme Tropa de Elite, passei na polícia, eu achei que fosse botar aquela beca preta, né? E o cara me joga pra delegacia. E aí eu fui parar numa delegacia, cara, lembro até hoje, 18º, no Novo Israel. E aí, falei, cara, Novo Israel, acho que é área quente, deve ser bacana de trabalhar. Fiz todo o dever de casa, fiz um levantamento de área, fui atrás das bocas, saber que não adiantou nada, meu irmão. Nada. Eu fiquei sentado lá, porra, doido pra esquentar a mão. E aí, cheguei lá, fiquei sentado e os dias só se passavam, cara. E eu falava com o delegado na época e não vou dizer que o cara era medroso, né? Mas eu vou dizer que muito cheio de mimimi, muito preocupado com a própria carreira e não servia a sociedade, que eu aprendi, né? Meu pai era delegado. Ainda mais o cara quando já entra, se não vê, ele tá doido pra ver o cara quer fazer merda, né? O cara quer fazer merda. No dia ele quer fazer merda. Eu falo que meu primeiro ano de polícia, eu só, graças a Deus, só não fui preso e morri porque Deus é bom. Porque o cara faz merda. Porque tá muito empolgado e tá vibrando demais. Então, se ele não tiver um acompanhamento, que falta muitas vezes, o acompanhamento mais antigo ali, ó, orientar e tal. E eu tive isso. Eu tive a grande sorte de ter pessoas que me acolheram, viram em mim um grande potencial. Inclusive, os delegados da primeira delegacia especial que eu fui, que foi da RCO, os caras apostaram em mim, me tiraram de lá e falaram assim, ó, o moleque tem potencial. Aconteceu um fato, né, no 18º, que eu tava na delegacia já com a carta de exoneração batida, de escrita, né, pro próprio punho, que eu tinha passado em outros concursos. Eu falei, porra, vou pra Suframa. Largar essa porra, vou pra Suframa, meu irmão. Ficar aqui, eu prefiro carimbar, ver gente, que aqui é horrível, a delegacia tinha estrutura feia e tal. E aí, pronto pra ir embora, teve um assalto, cara, no ônibus. E aí o motorista desesperado estacionou o ônibus, jogou na ônibus na frente da delegacia, e saiu gritando que tinha um assalto. E aí o novinho, doido pra fazer merda, peguei a minha pistola, que eu mal sabia atirar, entrei no ônibus, consegui render o vagabundo, prendemos o pessoal lá, e aí o crente que eu tinha sido o herói, peguei uma chamada do delegado, meu irmão, falei, meu irmão, você tá doido, porra, fazendo merda aí, agora eu vou ter que ouvir 30 passageiros, teve que ouvir, fazer um BO de 30 passageiros, então aqui já, porra, deu uma esfriada, eu falei, porra, fiz o certo e acabei fazendo errado, né, então aqui dá uma pancada no cara. Só que eu tive a sorte seguinte, que saiu do jornal, antigamente o pessoal tinha costume de ler jornal, né, impresso, e aí saiu essa matéria no jornal impresso, assim, que policial frustra, assalto, delegacia 18º e tal, e por acaso, uma delegada chamada doutora Emília Ferraz, trabalhava no DRCO, e no futuro ela virou delegada geral, tinha uma competência realmente muito grande, e aí nesse momento ela estava como delegada do DRCO. E todo dia ela tinha costume de ler, e aí ela leu, por acaso, essa reportagem, essa matéria, e falou assim, cara, que esse novinho fazendo merda, e é bom, bicho. Bancou sozinha essa parada e me chamou para uma reunião. E aí a gente conversou, ela me tirou de lá, me deu a oportunidade de trabalhar no crime organizado. Então eu trabalhava na Delegacia de Repressão ao Crime Organizado. E aí de lá, realmente, eu tive já mudou até o título, né, cara? Mudou até o título. Um enlace lá da minha carreira. E foi bacana, cara, foi bacana, bem legal. Aí começou realmente a ser operacional. Aí comecei a ser operacional. E os desafios nessa...
desse trânsito aí. Tu sai do administrativo, de onde tu tava doido pra fazer merda, e agora tu tá pronto pra fazer merda. E fica parado, né? Isso, como é que foi pra ti esse desafio agora? Agora Foi você tem novas habilidades, eu acredito, uma nova visão. Foi bem difícil, porque, vamos lá, eu tinha uma dificuldade com o peso, porém a parte corporal física para mim era difícil. Eu fiz o concurso e não estava preparado para estar na carreira. Muita gente quer ser funcionário público, né, mas não quer ser polícia. E aí eu estava nessa pegada de passar em concurso. E aí eu fiz o concurso, falei, pô, mas se for para entrar na polícia, eu tenho que correr atrás, né? Mas a cabeça na época era pra ser funcionário público ou pra ser polícia? Polícia. Queria Cara. ser polícia. Eu queria ser polícia. A gente sempre falou uma vez, eu falei pro um amigo nosso, Fábio, pode falar do Fábio, né? Pô, cara, parceiro também. Foi delegado, é delegado. E aí ele convidou a gente para fazer uma palestra, me chamou pra fazer uma palestra para os alunos dele. E aí o auditório é muito cheio, né? Eu perguntei assim, pessoal, tudo bem? Pô, fui todo paraquetado de caveira e tal. Eu falei, ó, quem aí quer ser funcionário público? Todo mundo levantou. Eu falei, ó, não serve, pode ir embora. Ele desesperado, meu pessoal e tal. Mas a questão é um sacerdócio, é diferente, pô. É diferente. Você vai ganhar bem, você vai ter um respeito, vai ter uma estabilidade, mas tu tem um compromisso, servir. E por muitas vezes, a grande maioria das vezes, como o cara é polícia, ele vai servir realmente. Servir pessoas que não gostam de ti, servir pessoas que vão falar mal de ti, servir pessoas que vão achar que tu não fez... Servir desconhecido. Servir desconhecido, servir alguém que não vai te parabenizar. Servir sem esperar uma contrapartida. Isso é muito difícil, pô. Para o ser humano não ser reconhecido de imediato é muito difícil. E aí vai o cara entender qual o reconhecimento que você quer. De pessoas aleatórias ou primeiro o teu. Saber que você fez o melhor, saber que você... Auto-reconhecimento. Então, quando você tem esse auto-reconhecimento, você já vê assim, pô, tô fazendo o melhor, cara. Né? Primeira coisa, você vai para uma competição, você perde para alguém, você perdeu para alguém melhor que você. Então, você assim, caralho, eu sou foda. E o cara ganhou de mim, então ele é foda pra caralho. Por quê? Eu dei o meu melhor, pô. Eu treinei, eu batalhei, eu fiz o meu melhor, fui no meu ápice ali. E o cara foi melhor do que eu, ele merece. Ele ganhou de alguém muito top. Então, eu tenho que ter essa consciência. Agora, se eu fiz corpo mole, não treinei, não sei o quê, eu me entreguei. Já me entreguei. Esse é o pensamento, né, do cara aqui. Então, assim, eu já tinha essa ideia de ser polícia operacional e tal, e eu fui me aprimorando. Como fazer isso? Então, primeiro eu tinha que melhorar minha condição física. Para mim foi difícil. Foi difícil porque hábitos, né, bicho? Hábitos não, vícios. Vícios são coisas difíceis de tirar. A gente fala como vício, como algo muito pejorativo, como droga, álcool e tal. Mas eu tenho um vício de dormir, tenho um vício de ser preguiçoso, o vício de procrastinar. É terrível, pô. Então, você vencer esses pequenos vícios, a primeira coisa você admite que você está errando. E admitir para si mesmo é muito complicado. E aí você vai buscar, né? Cheio de dificuldade. A primeira dificuldade que eu tinha, o cara olha para mim e falou assim, ó, não vai conseguir, cara. Tu não vai fazer, tu não consegue. Então, as pessoas que vão falar isso para ti são pessoas que não conseguiram e nem tentaram. Porque elas não querem que você consiga também. Então, o apoio vem de quem já está lá, pô. Então, você tem que se aproximar de pessoas que já têm sucesso. Então, a gente fala assim, pô, então, as pessoas que não têm sucesso, eu vou me afastar. Não é isso. Pode ser amigo do cara. Mas não são influências para você. Você tem que influenciar elas. Certo. Então, essa é a parada. Olha só. Hoje estamos aqui com a Lia Peixoto, né? Esposa do Rodrigo Caveira. Lia, se apresente pra gente. Eu tenho uma curiosidade. Por que tu foi se meter, Lia, com Caveira, rapaz? Porque... Brincadeira, Lia, se apresente pra gente, por favor. Diga-se de passagem, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Pô, Caveira no podcast. Brincadeiras à parte, né? Meu nome é Lia Peixoto, sou instrutora de tiro, sou instrutora de defesa pessoal, sou empresária. Hoje sou dona de um clube de tiro e a gente atua aí nesse ramo do tiro, da defesa, treino mulheres, preparo mulheres para se defender, ainda mais na realidade que a gente está hoje, né? Da nossa atualidade, assim, que a violência tem crescido absurdamente contra a mulher. Então eu estou aí para ajudar as mulheres a não passarem por nenhum tipo de violência. Lia, hoje nesse cenário, digamos assim, de passagem, que o clube de tiro ele tem mais uma pegada masculina, né?
Como é que é pra você sem barreira? Se incluir ali no meio de um cenário totalmente, supondo assim, machista, Foi e ter uma difícil. mulher Foi difícil. vamos lá. Foi bem difícil. No começo eu sofri bastante preconceito por ser mulher e estar assim, em um ambiente tão masculinizado, que é o Machista, tiro, né? que é a luta. Sofri bastante preconceito porque os homens olham para a mulher e eles imaginam a mulher cozinhando, lavando, cuidando dos filhos. Defesa, né? A mulher bem vulnerável, né, ali. Submissa quase, né? Isso. E eu quis entrar nesse mundo, o Peixoto que me apresentou, que ele já era policial, né, quando a gente se conheceu. Então ele que me apresentou e eu me interessei bastante, vi que tinha muito a ver com o que eu queria para minha vida, né, e foi bem legal, assim, mas foi difícil. No começo foi difícil esse lado, assim, do preconceito, mas consegui superar. Tá. E há muito a ver com o que eu queria, né? Tu tocaste no assunto lado da luta, lado machista, né? Eu queria ir pro meio da instrução de tiro. Isso tem algo a ver com algum tipo de trauma, algum tipo de violência, algum tipo de defesa? Isso é algo que você traz lá de trás? Sim. Você pode explicar? Porque eu acho Tem que uma historinha assim tem uma por historinha. trás, tem uma historinha por trás que eu não costumo contar. Nunca contei em nenhuma mídia social, nunca fui no Instagram falar dessa história, até porque eu não uso ela para me vitimizar, Certo. de forma alguma. Eu uso para incentivar e para ajudar mulheres a não passarem pelo que eu passei. Mas há 19 anos atrás eu fui vítima de violência doméstica, violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral, patrimonial, todo tipo de violência eu sofri. Porque quando a gente fala em violência, a gente imagina só porrada, Sim. né? E não é. A violência ela vai bem além disso. Então, muitas mulheres, é algo assim absurdo a quantidade de mulheres que sofrem violências, vários tipos de violências. E algumas nem reconhecem que é violência. Tem mulheres que são humilhadas, né, pelos maridos, tem mulheres que sofrem violência patrimonial e elas não entendem que aquilo ali é um tipo de violência. E tem formas de você reconhecer, né, esses tipos de violência logo no início. No namoro, você perceber que o cara é muito ciumento, que o cara é agressivo, a forma como ele trata a mãe, a forma como ele trata outras mulheres. Ele pode nunca ter feito nada contigo, mas se ele tratar outra mulher mal na tua frente, isso já é Um sinal. grande É um alerta, sinal, né? é um alerta, né? É um É um indício alerta. de que falta alguma coisa ali no caráter dele. Então já é um alerta, a gente tem que ter cuidado. Nós temos filhas mulheres, então a gente ensina para elas ficarem atentas a esses sinais. E a minha história eu só conto para minhas alunas na sala de aula. Então quem quiser saber a minha história com detalhes tem que fazer o meu curso, que é um curso que vale a pena, é o TPM, Treinamento para Mulheres. Nesse curso eu conto um pouco da minha história, eu falo sobre defesa pessoal, defesa com lâminas e defesa com arma de fogo. Porque a mulher ela pode ter várias ferramentas, ela só precisa querer se defender. Porque a gente é muito vulnerável, nós somos vulneráveis, nós mulheres somos realmente o sexo frágil, nós somos. Mas a gente tem uma força que a gente nem imagina, que está aqui dentro, guardada. Então, se a gente precisar, a gente precisa saber como utilizar essa força. Não Você dá falou pra do, ser de você qualquer falou do jeito. seu curso TPM, eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, porque eu sou aluno de vocês, né? Sou oficial do clube, e eu não tinha noção, né, da quantidade de mulheres que eu vejo que se inscrevem, que fazem o teu curso. Quem está lá de fora não entende o que está se passando ali. Eu já cheguei, inclusive, a dar apoio para você no curso e já vi 30 mulheres. Sim. E a gente não tem noção, na verdade, enxergar ali é um reflexo realmente do que Isso. você está passando. A procura tem sido muito grande, principalmente porque tem aumentado, né? A gente tem visto ultimamente. Consegue perceber Mas- que são pessoas que Sim, quem não procuraram o seu sim, curso por... sim, A maioria muitas. por causa de uma violência que sofreram? Muitas mulheres Maioria, né? passam, a maioria passa por violência. E elas não saem porque elas estão presas ali naquele ciclo, né? E tem vários fatores que fazem com que elas continuem apanhando, sendo humilhadas, sendo abusadas, Sob vários algum tipo de fatores, violência, né? E é algo muito sério que a gente acaba fechando nossos olhos para não ver.
mas tem aumentado cada vez mais. Agora, nesses últimos meses, a gente conseguiu ver bastante na internet, porque as pessoas começaram a expor mais, algo que já era real. No ano de 2024, a taxa de feminicídio aumentou significativamente, né? De uma forma absurda. Mais de 1.400 mulheres morreram no ano de 2024. Então, pode esperar que 2025 não fique atrás, infelizmente, né? Tem aumentado cada vez mais, porque a impunidade faz com que isso aumente. Os homens, eles nem conseguem ver um homem que é machista, ele não consegue ver que a agressão é um crime. Ele acha, não, é minha esposa, é minha mulher, eu posso bater nela porque ela é minha. Minha propriedade, e não é assim que funciona. Do jeito que eu quiser. Mas isso é algo muito cultural. Vem de uma cultura machista, né, que ensina as crianças a tratarem a mulher dessa forma, como um objeto. Então a gente precisa implantar essa cultura dentro das nossas casas, para os nossos filhos, para eles crescerem homens de verdade, que respeitem mulheres. E esse respeito vai começar ali, de pequenininho. E aí ensinando, olha, meu filho, você tem que respeitar a mulher, tem que respeitar a coleguinha na escola, tem que respeitar a professora, tem que respeitar a tia da merenda, tem que respeitar. Não é só, tem que respeitar os mais velhos. Não, a mulher principalmente. E é de criança que a gente consegue forjar isso, né, o caráter. Então, se você pegar um adulto que é abusador, você vai ver a infância dele foi completamente conturbada, ele cresceu vendo o pai bater na mãe, o tio bater na tia, o pai era machista, ensinou para ele que a mulher era um objeto, que ela tinha que servir, que ela tinha que ser submissa, e submissão tá longe disso, de você ter que apanhar porque você é submissa, isso não existe. A gente tem uma definição muito errônea de submissão. Sim, com certeza. sim. Na verdade, quando você fala em submissão, até levando um pouco também para o lado eclesiástico, né? A gente fala muito das igrejas e tal. As pessoas acham que submissão é você não fazer mais nada e simplesmente servir dentro de casa como se fosse um mero objeto, realmente. E não é mesmo. Na verdade, não é. A gente leva muito a sério a tua parte de, tipo, o pessoal fala assim, então a tua mulher tá no teu mesmo patamar. Não, ela tá do meu lado. Tá do meu lado. Nem atrás, nem Minha parte da frente, ela tá ao lado, né? Porque ela tem uma submissão, ela tem uma missão que ela é dentro da nossa. Então a missão dela é uma submissão. Então ela vai me ajudar a conquistar algo para nós, né? Por nós. Então as pessoas têm aquela ideia de submissa estar abaixo de, né? Não, ela tem, é submissão, sobre alguém estar abaixo de outra pessoa, né? É uma missão que tem que ser compartilhada com os dois, né? E hoje meu marido, ele é o meu maior incentivador. Às vezes ele acredita mais em mim do que eu mesma. Então ele me incentiva a ser cada vez melhor. E ele nem fica chateado se alguém disser assim, eita, a mulher tá tirando melhor do que tu e tal. É muito top. Legal. Pô, tu tá fazendo full make love aqui, pô. Claro, você vai pro outro aqui. É legal. E isso tem que ser, o casal tem que ser. Declarar aqui, pô. Isso é legal, cara. Isso é bacana. Isso é legal. Sabe por quê? Porque o ego masculino é muito grande hoje. Tipo assim, a esposa não pode ser melhor que tu não, pô. A maioria dos homens não aceita. Né? E aí eles criam formas de diminuir a mulher. Exato. E colocar ela pra baixo, porque às vezes ela tem uma profissão melhor, ela tem um salário melhor, e aí o que ele quer fazer? Ele quer diminuir ela de outras formas, que chama ela de gorda, diz que ela tá feia, diz que ela não se cuida. Ele cria isso, ele cria outras formas para se sentir maior, superior, já que ela tá superando ele na profissão. Então é algo muito real que acontece perto da gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Aí você foi ser instrutora de clube de Shura, legal, tem digamos assim, criou o teu curso é praticamente um movimento para conscientizar também mulheres, né? Que elas entendam que ali também existe um espaço para elas, que elas podem sim se defender. Aí uma pergunta para você: tu encontrou esse espaço, esse escape? Como é que foi? Tu acha que você melhorou? Como é que foi para te se encontrar no clube de tiro? Levar todas essas preocupações, esses gatilhos, né, relacionados à violência. O que você encontrou que você pode falar hoje em dia? Cara, hoje eu sou uma pessoa melhor, eu entendo hoje em dia que se eu soubesse que a defesa pessoal, se eu soubesse um pouco mais me importar, sei lá, não como uma mulher submissa, inferiorizada, eu teria, né, me comportado diferente.
Teria Sempre feito toda a dizer. diferença se eu tivesse ali o mínimo de conhecimento de defesa, de leis, também não entendia, porque às vezes a gente sofre outros tipos de violência e não sabe o que é violência, porque a gente não tem conhecimento da lei, né? Porque a lei está nos amparando ali como mulher. E o clube de tiro me fez mudar, girar uma chave assim. Hoje eu me sinto muito empoderada, eu sei que eu posso fazer o que eu quiser, e o ser humano é assim, ele pode fazer tudo o que ele se propôs a fazer. A gente é treinável, né? A gente só precisa treinar. Então, eu fui fazer cursos, me especializei e com um pouco de receio no começo, porque em todas as turmas que eu ia fazer um curso só tinham homens. Eu sempre era a única mulher. E Isso que aí eu eu ia perguntar. olhava assim, eu falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Só Mudava tem só eu quando de começava a mulher. tirar, né? E aí quando começava o tiro, Você já notava eu que ia já tinha um olhar diferente também pra você. isso. E aí quando eu via o meu desempenho, eu tava, pô, à frente assim dos caras e eles até olhavam assim, caramba. E a mulher atira melhor do que a gente, aí eles já ficavam envergonhados. Aí invertia ali os papéis, né? Eu já ficava me achando, pô, né? Nem tô tão ruim assim. E aí isso me fez crescer. E hoje, assim, o nosso público é 90% homens, ainda, né? Mas Ainda. a gente sempre incentiva muito. O meu curso é uma forma de incentivar as mulheres a tanto a se defender, quanto praticar também o esporte, o tiro, né? A mulher pode ter uma arma de fogo para defesa, porque eu costumo dizer para minhas alunas que a arma ela é um equalizador de forças, porque eu não vou ter mais força que um homem. Não vou, se o cara me der um soco, eu vou cair. Né? Agora, se ele vier para me dar um soco e eu sacar a minha arma, e ele vai me bater se ele quiser. Porque aí a gente está de igual para igual. Uhum. Você entende isso? Entendo. Uhum. Então, eu explico isso para elas. Só que a mulher, ela é muito inocente, por muitas das vezes, porque ela acha assim, Na verdade, da mesma forma que ele enxerga você armada como superioridade, você também enxerga ele como homem como superioridade. Então estamos de igual para igual. Sim, Não é sim. isso? E a mulher, ela sempre acha, a mulher é muito distraída. E o meu curso, ele faz essa mudança de mentalidade, para que a gente seja mais atenta, porque a gente é vulnerável. A gente está vulnerável. Se estiver numa rua andando uma mulher e vier um assaltante, ele vai assaltar a mulher ou o bombadão que está saindo da academia? A mulher, porque está mais fácil para ele. Visivelmente, Né? para ele, é um alvo mais fácil. É um alvo mais fácil. E o vagabundo ele não quer o difícil, ele quer o fácil. Ele quer o fácil. Então a mulher ela precisa ter essa mentalidade de que pode acontecer sim com ela. E ela precisa estar preparada. E se acontecer comigo? Eu sempre falo para elas assim, do e se? E se acontecer? Porque tem vários lugares que podem acontecer. Uma briga de trânsito, a mulher sempre está vulnerável, né? Ela está sozinha no carro, ela bateu o carro, ela pode estar errada ou certa, independente disso. E o cara desce do carro já para agredir. O que ela vai fazer? Tem muita mulher que paralisa, porque ela nunca treinou, ela nunca se imaginou nessa situação. Isso, o homem se aproveita quando vê daqui. Com certeza. Com Ele cria a situação de ser o juiz ali. Eu decido que você está errada. Pronto, acabou. Independente de estar certo ou errada, não dá o direito, até mesmo homem contra outro homem, não dá o direito de você, de imediato, agredir alguém. O fato é que a gente tem direito a se defender, não a agredir, né? Então, se tá errado, pô, irmão, vamos tirar o carro, vamos trocar aqui os telefones, vamos conversar, vamos ver qual é que vai ser. Pô, teu carro tem seguro? Pô, meu irmão, pô, graças a Deus, vamos pagar aqui a franquia. Vamos ver o que é que aconteceu, pô. Talvez a pessoa tenha franquia, tenha até seguro no carro dela, que pode cobrir, então, pra quê, pô? Pra quê? Então, você vai puxar uma contenda, uma briga desnecessária que podia ser resolvida em 3 palavras. Parece que as pessoas já saem de casa para brigar. O motivo, na verdade, que era o motivo. É só isso aqui. O motivo, para descontar todo aquele peso que já tem antes. Né? Essa carga já. Então, a gente tem que estar muito atenta. Nós, mulheres, precisamos estar atentas. Tem vários lugares e situações dentro de um elevador. Eu posso estar num shopping. E se entrar um cara e eu estiver no elevador sozinha, eu pergunto isso para meus alunos. Vocês já se imaginaram nessa situação? E o estacionamento, eu indo para o estacionamento, a mulher ela tem mania de ativar logo o alarme do carro. Então, todo mundo já sabe qual é o teu carro, né? Por que a gente faz isso? A gente é muito ocupada, muito atarefada. Eu falo por mim, eu vou no shopping, eu tô com bolsa, sacola, celular, criança, chave do carro. Eu não sei nem onde eu estacionei meu carro. E o que eu faço? Aperto do alarme. Eu tenho uma aluna que ela foi sequestrada dentro do shopping. Eu tenho alunas que já foram
agredidas que quase morreram. E só não morreram porque usaram as técnicas, aplicaram as técnicas, que são técnicas simples, que conseguiram sair da situação de risco. A maioria das técnicas que eu ensino no meu curso são para sair. Porque eu não vou ensinar a mulher a brigar, a se bolar no chão com o cara, a entrar naquele embate corpo a corpo. Tem isso também. Mas isso aí é a última saída. Por enquanto a gente vai tentando outras técnicas simples, que eu consiga correr, que eu consiga fazer uma ligação, que eu consiga gritar, sair ali daquela situação. Então, eu tenho várias alunas que já passaram por Existe também situações. da observação, né? Sim, Você é. ficar sempre atento, alerta, né? Isso. Existe muito isso, né? Você ensinar pelo menos pra mulher já o dever de casa, ó. Quando sair, sempre observar, sei lá, igual você ensina pra criança, de um lado para o outro, o estacionamento, local, ver se na hora que você voltar vai estar sozinho no estacionamento, Sim. algo parecido, né? Mulher que anda de Uber sozinha é um outro local muito perigoso. Eu sempre falo para minhas alunas, não conversar com o Uber, é uma pessoa desconhecida, né? Então senta no banco atrás dele, não senta na frente. Para sair da visão, né? Tem coisas que são básicas que a gente pode colocar ali na nossa rotina. Eu pego Uber todos os dias. E sempre vai ser um Uber diferente, né? Nunca vai ser a mesma pessoa. Não dá para ter são pessoas relacionamento. que você não conhece. Então, para que tu vai contar a tua vida todinha pro Uber? Não tem porquê. É um estranho, é um desconhecido. Então, não vale a pena. Teve uma situação de uma outra aluna também, que ela entrou no Uber, começou a conversar com o cara, e conversando, e o Uber, ela estava indo levar o filho para natação, e o Uber, poxa, legal, eu posso entrar lá, porque eu tenho um filho também, eu queria ver como é que é na natação e tal. Aí ela falou, pode. Aí ela permitiu que o cara entrasse, ela foi pro banheiro trocar o filho dela, o cara entrou, fez um assalto, levou celular, dinheiro, tudo que tinha lá, e foi embora. E ela dentro do banheiro não sabia nem o que estava se passando. Então, acontece. O mal tá aí, a gente precisa acreditar que ele existe. Então, a gente precisa ser mais atenta. Nós, mulheres, precisamos ser mais E cada atentas. vez, né? Cada vez pior. Pior. E cada vez pior. Cabelo, vamos lá, tem outro papo agora aqui, vamos esquentar Eita. um pouquinho, pode, né? Vambora. Cabelo, tem uma perguntinha aqui, bem assim, operações especiais no Amazonas, né? Vamos tirar aqui pelos últimos acontecimentos. Digamos que COI aqui no Amazonas, temos o COI no Rio de Janeiro, Sim, né? Correto? Temos aqui o COI no Amazonas, que praticamente é o BOP, do Rio de Janeiro, né? Isso. Vamos ali trazer um pouco ali do que aconteceu, né? Nas favelas. Hoje, esses nossos batalhões de operações especiais, nós temos a mesma competência de combater o crime que tem aqui no Amazonas hoje. Eu sei que são cenários diferentes, né? Sim. São como é que geograficamente são diferentes. O que tu me diz sobre, vamos falar, hoje aqui no Amazonas, de repente soasse um conflito com o tráfico, como é que nós estaríamos aí de operações especiais? Aqui no Amazonas a gente tem algumas peculiaridades, que é a parte de geografia, né? Que a gente já bateu um papo antes sobre falar sobre a geografia do estado, né? Dificulta alguma coisa para as grandes facções e tal, porque não é uma área, como vou dizer, com densidade demográfica muito grande, né? Então, aquele tráfico que a gente está acostumado aqui, doméstico, que é o que mais atrapalha, que a gente sente, né? Que aqui, porra, tem uma boca do lado da casa da minha mãe, uma boca aqui perto da minha casa, isso incomoda, né? A grande dificuldade aqui no nosso estado, tá? É que nós somos um corredor. Nós somos um corredor para todo esse material que chega no Brasil através da tríplice fronteira ali, né? E o nosso grande desafio é tampar esse buraco, cara. Né? Hoje nossas tropas são são bem especializadas, todos são ali altamente treinados, tem cursos especializados aí, cursos operacionais, como o Gustavo falou aqui, a CORE, né? São as polícias civis, são as tropas especiais da Polícia Civil. Hoje no Brasil teve um movimento de unificação de matéria, de estudo, de disciplina, de como fazer, período, duração dos cursos, para que a gente tivesse uma uniformidade ali de formação do profissional. Então, o operador que trabalha, que é formado no estado do Amazonas, ele tem condições de trabalhar em outros estados também. Lógico,
depende do bioma ali, né? Então, cada estado que fizer seu curso vai ter um bioma específico ali, né? No caso do Rio de Janeiro, o bioma principal ali é montanha, então o cara vai sair especialista em montanha. No nosso caso aqui, o cara sai especialista em selva, mas todos passam por matérias básicas, né? Iguais. Então, a nossa formação é muito boa, muito boa. O que dificulta ainda pra gente? Quantitativo, cara. Quantitativo de pessoas. Tem uma máxima em operações especiais que fala o seguinte, que operações especiais não é feita em massa. Não consigo fazer essa produção em massa. Diferente de pegar um batalhão, uma tropa e falar assim, ó, hoje nós vamos formar 500 soldados. Beleza, você vai fazer na tora ali, no toque da caixinha, rapidinho, 500 soldados. Mas o número de operações especiais é muito pouco, tá? Muito pouco. Vamos lá, tem curso de operações especiais de Caveira que forma 2 pessoas, pô. Entram 50, forma 2. E não tem como você prever isso, porque o curso é um padrão, pô, né? O curso é um padrão, tu não vai diminuir para formar 10, tu não vai diminuir para formar 20. Não serviu, não serviu. Tem uma forma, a pessoa vai tentar entrar naquela forma, porque ela vai trabalhar com pessoas que já têm um padrão. Então, quando ela sai daquele curso ali, ela está pronta para a guerra, pô, tá? Então, a mesma coisa nas formações de outros cursos, como que são os COTs da Polícia Civil, né? Eu tenho um COT da PF também, que é Operações Especiais também. Peixoto, que dá a impressão que você não quer formar os caras que querem ser operações especiais. A gente não quer mesmo, cara, é verdade. A gente não quer, não serve. Nunca serão. Nunca serão. Não, mas brincadeiras à parte, assim, cara, a pessoa vai entrar em confronto diferente, pô. Então eu não posso pegar uma pessoa para se formar em guerra, pô. Né? A gente fala que só conhece a guerra aquele que participa dela, pô. O cara que fica um teórico de guerra, mesma coisa, vai aprender a nadar com EAD. Tu vai ter que ir pra água, pô. Tu vai ter que saber isso. Então, você vai aprender ali com pessoas que já foram pra guerra, estão guerreando ali. Então, a forja é diferente. Então, a gente diz que a forja de operações especiais é como se fosse o aço mesmo, né? Vai ter um calor ardente ali, que esse calor é a vibração dele mesmo. Esse calor tem que estar intenso, é toda hora. E ele vai ter marteladas constantes, pô. Porque só assim ele é moldado. E apesar disso, depois disso eu tenho que fazer a calmaria da água para resfriar tudo aquilo que aconteceu. Porque eu vou estar em alta intensidade, ali no calor muito forte, né, do fogo, apanhando muito, mas eu tenho que manter minha calmaria, eu tenho que saber voltar isso aí. Então esse controle emocional, quando a gente fala no curso de operações especiais, para você, porra, apanhou muito todos os dias, e graças a Deus, senão não era caveira. Tem que dar graças a Deus, porque é um curso de formação assim. Tem que ser duro, porque se fosse fácil, todo mundo era, pô. E não é para ser todo mundo, né? Então, essa formação ali faz o cara ter um preparo físico, faz o cara ter um preparo técnico, mas principalmente um controle emocional, né? Que faz parte ali dos nossos princípios de operações especiais. Que começa com agressividade controlada e controle emocional. Então, eu sou agressivo, eu sou capaz de gerar violência, mas eu sou controlado. Então eu tenho uma agressividade controlada, né? E eu tenho um controle emocional. Tudo pode acontecer, o mundo pode acabar e eu estou lá sorrindo, tranquilo. Eu tenho uma solução, eu não sei qual vai ser, não sei quando vai ser, mas vai ter uma solução. Então, tu transformar isso, tu tem que ter, e são homens formados, homens já velhos, né? Tu quebra aí totalmente, cara. Então a gente diz que a gente realmente quebra a pessoa e refaz. Então ali me conhece. E não é fácil mesmo, tá? Porque no Amazonas só tem um caveira, policial civil. Então assim, é algo que era impossível. Tu viu que foi até bonito ele falando. Ela sorriu, se apaixonou. Eu sou a fã número 1. Minha fã, claro. Mas a galera fala assim, pô, então tu tem vários títulos, que é o que ela falou legal. Porque assim, a gente tem vários títulos. Pô, antes de ser caveira, eu fiz o CAT, né, que é o curso de Operações Táticas Especiais, fiz pela PM, um excelente curso, é um curso de entrada, um curso que me abriu as portas para as operações especiais, fez eu trabalhar já, muito intenso, muito forte também, da mesma forma. E depois eu fiz outros cursos, fiz curso de sniper, pelo Exército Brasileiro, de caçador, fiz o meu curso de caveira, fiz outros cursos, mas o maior título que eu tenho é de ser esposo e pai. Se eu não conseguir segurar esses meus 2 títulos de ser esposo e ser um bom pai, de nada me servir essas bolachas de borracha que eu coloco no peito, são enfeites, pô. São enfeites. Então a gente aprende isso no curso de operação. Que o que você vai ser, o que as pessoas olhem para você, reputação que as pessoas olhem para você, caráter que você é. Caráter no silêncio.
E o caráter vai transparecer na tua reputação. Então, realmente, o cara de operações especiais é um cara diferente, pô. Tu vai olhar pra ele, tu vai ver ele diferente. Tu nunca vai ver ele muito puto, tu nunca vai ver ele desesperado. Ele vai estar, pô, sozinho nos clubes aí lá. O emocional dele é mais equilibrado. Agora, Peixoto, bacana. Agora, isso que você falou traz até uma credibilidade, vamos supor, eu como cidadão comum, na instituição. Por que isso não é aplicado agora nos outros batalhões? Vamos supor, nas polícias comuns. Pois é, é uma boa pergunta, cara. A gente tenta disseminar isso, a gente chama isso de ganhar corações e mentes. Nós, operações especiais, a gente tem uma doutrina. O pessoal fala assim, doutrina, então tem uma cartilhazinha. Praticamente isso. Mas é uma cartilha que vem de tradição, passar de boca a boca. O que a gente faz? Eu não posso forçar o cara a querer ser operações especiais. Isso vem, cara, uma vez perguntou bem assim. Foi até o Tito Caseiro, perguntou assim, chefe, quanto tempo o senhor treinou pra ser caveira? Eu falei, minha vida toda, pô. Não é o cara decidir, hoje eu quero ser caveira. O cara já vem com uma vida pegada, pô. Já vem com a vida pegada. O cara trabalhou desde cedo. Ou o cara já tem uma dificuldade. Ou o cara já é atleta. O cara já tem isso nele. Então, você pegar um cara que é zerado, um cara que viveu a vida inteira num conforto, numa facilidade, falar assim, cara, larga tudo. Tu vai passar 5 meses comigo fazendo o que eu quero, quando eu quero, se eu quiser. Tu vai ser humilhado e quebrado, esquece o teu nome, tu vai ter um número agora. A partir de hoje, tu é só isso. Então o cara é tudo fora dali, e quando ele chegar lá, ele é só aquilo, pô. E tá bom, pô. Então, você abrir mão dessa tua certeza das coisas que vão acontecer na tua vida e abrir mão de quem tu é, se quebrar, poucas pessoas querem fazer. Então a gente não tem como fazer isso nos batalhões. O que a gente faz? Cara, a gente vai lá no batalhão e tem a oportunidade da pequenas instruções. A gente faz isso muito, cara. Tipo, tem um batalhão de formação no grupo de choque, que é uma puta tropa. Formação da Rocão. Olha, excelente tropa. Vários caveiras já vêm dessas tropas. Entende que eles passaram por elas e buscaram a caveira, buscaram as operações especiais. Então a gente, como retribuição, a gente volta lá, nessas batalhões que foram nossa origem, e a gente faz cursos. A gente participa dos cursos de formações dele. E lá a gente planta nossa semente. E é aquela parábola do semeador. A gente joga a semente lá ali, e aí vai ter um ou outro solo fértil que vai frutificar, e aí a gente ganha operações especiais. Porque tu entendeu quando eu digo sobre a confiança do cidadão comum, né? Quer ver bem prático. Vamos supor, você chega ali, não desmerecendo, mas você percebe até pelo fardamento, pela postura, a confiança que a sociedade sente quando vê um operador. Entendeu? Quando chega, sei lá. Eu tenho ali aconteceu um assalto comum, tá ali a polícia local, da comunidade, de repente chega o choque. Já mudou. Outra parada. Mudou. O comportamento até da população muda. Chegou a Rocan. Entendeu? Eu tenho, sei lá, um resgate para fazer. Beleza, tá? A polícia comum ali trocando aquele negócio todo. Chegou a viatura do CORE. Mudou. Até o vagabundo você percebe que tem uma outra postura. Então, o porquê não ser aplicado, né? Para que até o próprio policial se sinta mais valorizado. Né? Ontem a gente teve. São barreiras. Nós findamos um curso ontem, muito legal. Nós findamos ontem. Sim. Né? Muito legal, de pessoas que fazem escolta de autoridade. Muito bacana. Então são pessoas que tratam com autoridade. E uma coisa que pegava muito neles ali era a autoconfiança. E essa autoconfiança, ela é visível. Tu entende que a pessoa percebe isso, E elas faziam escolta de pessoas top, VIPs ali, só que eles se apresentavam menores. Então, por eu ser de uma tropa menor, eu já me coloco naquele papel. Não, eu sou só isso. A gente vai numa delegacia, polícia civil agora, que é a minha área. Eu vou pra uma delegacia, os caras, meu Deus, pô. Tu vê que os colegas não gostam da gente, pô. Não porque, às vezes o cara nem me conhece. Mas por que ele não gosta? Porque esse cara é um boçal, meu irmão. Não é. É diferente, pô. E eu tô trabalhando. Porque quando a gente coloca fardo, entende que a gente tá com um manto ali? Porra, dá superpoder, pô. É verdade. Tu tem autoridade ali de decidir uma vida, pô. Mato ou não mato, porra. Isso é um superpoder. Então, também, todos os poderes, como diz o tio Ben, trazem grande responsabilidade, pô. Então, eu tenho grande responsabilidade. Eu tenho que mostrar isso. Eu tenho que falar isso. Pô, tudo bem, meu irmão? Boa noite. Você é educado, não vou ser rígido. Estado aqui, eu sou a figura do Estado. Então, o cara que tá recebendo a tiazinha lá, tá fazendo um BO, fala assim, não, tia, senta aí, porra. Não, peraí, guarda aí, tá ocupado. Peraí.
Ah, agora não. Porra, briga da velha, mano. Todo dia essa mulher vem aqui, ouve ela, porra. Tu tá lá pra fazer isso. Como é que tu quer ter respeito se teu serviço, que é o mínimo, tu não faz, pô? Então, é isso que é assim. Você pode tentar transparecer, passar pra galera todo esse conhecimento e tal, mas se ela não absorver isso, que ela é o Estado, que ela tá ali pra servir, não vai rolar, não vai rolar. Então, assim, a gente chega lá com os colegas, os caras têm uma predisposição à preguiça, pô. Aí é foda até de falar assim, porque pessoal, são colegas e tal, mas, porra, tu tá ali pra servir. Então, eles não conseguiram entender, captar o quanto é importante o serviço deles, pô. Vamos lá, vamos colocar a situação de um BO. O cara lá chega lá com um BO, aconteceu comigo isso, tá? A gente tinha que fazer serviço extra no tempo da pandemia. Porque é tão interessante, tropa de operações especiais. Na época da pandemia, todo mundo parou. Só não a CORE e a COI. Porque quer dizer que a gente não fica doente? Fica doente, pô. Mas o meu serviço é o quê? Eu me dedicar a servir acima da minha vida, pô. Essa é a minha parada, pô. Então a gente carregava cilindro de madrugada, ligava, transportava pessoas que estavam precisando, enfim. E nessa época ali da pandemia, né, a gente fez serviço em delegacia, a gente chegou a atender em delegacia, cara. Serviço convencional, porque não podia parar, pô. Tu entende que a sociedade ainda precisava de alguém? Então a gente ficou atendendo ainda lá. E aí o bacana é que o colega estava fazendo o BO, e aí a tiazinha foi fazer o BO, e não, poxa, segura aí e tal, meio que não queria atender, e aí eu fui atender. Eu falei, tia, vamos lá. Só foi assaltada como? Não foi de moto? Foi. 2 assaltantes de moto, ok. Qual era a cor da moto? Ah, eu não sei, mas eu vi que tinha uma asazinha. Honda? Confere? Uma Honda. Pô, tá fácil colocar ali. Tá fácil. Quem foi que te abordou? Da frente ou de trás? Foi de trás. O pessoal tava na calçada? Tava na calçada. Então se tava desse calçado desse lado direito, o cara te abordou com a mão direita. O cara é destro, confere? O cara abordou ali com a mão direita, o cara é destro. Quem será vindo aí? Tinha uma tatuagem. Então o cara tinha uma tatuagem no braço direito. Pô, beleza, fiz todo o BO lá. Onde é que foi isso? Tal lugar, tal lugar. Pronto, acabou. Atendi, a senhora levou um papel só, cara. Pronto. Não resolveu o caso dela. Só que naquela mesma noite, a Rocan, o policial da área, prendeu uma dupla com uma moto Honda vermelha. Opa, já chamou atenção. Cometendo um assalto, confere? E aí o passageiro tinha uma tatuagem do lado direito. Opa, bateu. Por que eu tinha as informações? Porque eu atendi bem, pô. E aí, o que eu fiz? Liguei para a senhora, que tinha feito o BO, que ela colocou o telefone lá. Liguei para ela foi lá, fez o reconhecimento. Teve mais um crime lá pro cara responder. O cara ficou preso, pô. O cara não saiu na audiência de custódia, porque foi uma rotina ali. É um crime contumaz que ele fazia. Então, isso se deu o quê? Pelo bom entendimento. Mas, se eu não resolvesse naquele caso, tu entende que a investigação do outro dia ia pegar, ia procurar aquela quadrilha. E aí não ia cumprir, mas ia identificar o cara. Ia falar assim, Core, agora a gente precisa prender 2 caras, meu irmão. Altamente perigosos, estão armados, e eles moram na casa tal. E aí a gente chamar a Core ia cumprir mandado de prisão, e aí a gente ia cumprir lá e fazer o que tinha que ser feito. Tu entende que até eu trabalhar, eu só trabalhei porque esse cara atendeu bem? Sim. Então, esse cara que atendeu é melhor do que eu, pô, é mais importante que eu, porque eu só consigo dar a resposta que a sociedade quer se ele atender bem, pô. O cara não consegue entender quanto ele é importante, então ele não se valoriza. Eu tô lá na ponta, valorizo ele. Ele não se valoriza. Então esse é o grande problema do respeito que a sociedade tem, é que eu não transpareço isso. Diferente da Core, só a farda já é imponente, pô. Diferente da Core, só a farda já é imponente. Os equipamentos, o material, comportamento, a forma que você anda, a forma que você opera, você vê o padrão, né, zaralhado, um atrás do outro, em coluna, deslocamento padrão, ponto a ponto, então patrulha Falcão, então tem qualidade. Então eu só posso ser reconhecido se eu demonstrar qualidade. Eu tenho uma outra pergunta para fazer, já que ele falou de operações. Tô meio da linha. Tá na mira da linha, beleza. Só falar mais um aqui, rapaz. Na verdade, o Caveira, ele tem uma ocorrência bem famosa, né? Da loteria, não é isso? Pô, cara, mudou minha vida ali, cara. Essa ocorrência aí, todo mundo conhecia o Caveira como o Sniper. Cara, assim, foi muito bacana. Conta um pouco pra essa loucura lá, como é que foi? Acho que eu só lembro do jornal, do ônibus, eu lembro daquela informação carregando a mulher.
Foi assim, cara, foi num sábado, acho que foi 2018, 2019. A melhor parte do jogo voltou. Dá pra falar aqui. Dá sim. A gente foi chamado na ocorrência, a gente viu no acho que foi na mídia, no Instagram, alguma coisa assim, e já estava acontecendo, né, a situação. E a COI já estava na situação, já tinha tomado conta da situação ali, já tinha posicionado os snipers e tal. Para quem não lembra, foi um assalto mal sucedido ali na loteria do São José. E chamaram todo mundo. Então todo mundo que era de corpos especiais foram para lá também. E a coisa já estava no pronto de ataque, tinha os snipers posicionados. E até então seria algo que seria uma negociação, uma rendição, a gente estava esperando isso e esperava passar muito tempo. Né? Então já leva comida, já leva todo o material, tem toda uma estrutura ali. E como a gente chegou depois da situação, a gente não podia passar pela frente da situação, por passar na frente da área de tiro e não ser visto. Então a gente já começou pulando casa por casa, cara, equipamento pesado pra caralho, fardado com fuzil e todos os equipamentos aleatórios. Então a gente teve que realmente pular casa por casa, chegamos lá na situação. E quando a gente viu lá, esse assalto aconteceu e uma viatura da área percebeu a situação e conteve os assaltantes. Então os caras foram muito machos mesmo, seguraram ali, muito tiro. Tem até uma foto icônica do cara rezando ali, porque não morreu. E aqueles caras seguraram, fizeram a contenção e aí chegou todo o aparato ali. Aconteceu que eles começaram a decidir, eles decidiram sair do local. E aí fizeram como se fosse uma formação de novo cangaço. Fizeram um cerco humano ali, né, com os reféns, uma média de 25 a 30 pessoas lá, e ficaram no meio. E começaram a deslocar. O que aconteceu? Os snipers estavam em posição estratégica, tiro limpo, fácil de fazer, perderam tudo isso, pô. E conseguir uma nova posição é difícil, porque imagina só, você não tem, não sabe para onde eles iam. Então a gente decidiu fazer o seguinte, a gente decidiu acompanhar o negociador junto com os reféns. Então os reféns foram andando, a ideia deles era ir para o mato, perto do Neném Parque ali e fugir. E a gente acompanhando, a gente andou mais ou menos agachado ali uns 2 km, e o pessoal da COI também estava com a gente, só que do outro lado da rua, e a gente ficou andando 2 km, perdeu a negociação já, os caras começaram a tiraram escudo, e já estava ficando muito perigoso. O negociador abriu mão já da negociação, falou que não teria mais condições, e a gente começou a solicitar a liberação de tiro. Mas como o cara estava no paredão ali, né? E fizemos uma estratégia, a equipe da Core, juntamente com a Rocan, conseguiu bloquear algumas ruas e levou ele justamente para onde a gente imaginava que eles ficariam. Que deu tempo de posicionar a tropa da COI, tentando posicionar alguns snipers também. Proposital, então, a gente empurrou eles para onde a gente queria. Aonde a gente queria mais ou menos ali seria teoricamente um dano menor, né? Então uma contenção, pelo menos para conter e não perder ninguém. Eles contidos lá, a gente viu que tinha um para-bala muito bom, que era um caminhão. A gente falou, se for, vai ser aqui. Né? E aí ainda não tinha dado sinal verde nada para ninguém. Só que a gente percebeu que se demorasse muito, eles iam matar uma pessoa e toda a atenção ia ser para a vítima e eles iam conseguir fugir. E era o que estava sendo cogitado ali. Foi dado sinal verde para tiro, e eu lembro nesse dia o carro do meu coordenador estava o Juan, e agradeço ter confiado em mim, né? Talvez sozinho eu não tivesse nem tido tanta confiança assim. E aí ele perguntou para mim: "E aí, Caveira, tá limpo? Dá para fazer o tiro?" Aí eu falei: "Caveira, só liberar." E aí no sinal verde, o governador ligou, tudo aquele burocracia que teve, liberou. E aí a gente teve um momento de loucura do cara, que ele saiu da formação. E eu percebi que ele ia sair da formação mais uma vez, e a arma dele estava aberta. Era uma 12. Ele deu um tiro e ele parou aberto, ou seja, não tinha mais munição. Pois é o cara, é o alvo. Eu vi que ele era o negociador, né? E aí a gente entrou em contato com a COI, falando com eles, e falou assim: cada um tenta pegar um, que o primeiro tiro é meu, né? Eu fui falado sobre isso, o primeiro tiro é meu, para que ninguém se assustasse, sabe que era um tiro deles, né? E fosse, enfim, uma balaria desgraçada lá. E aí, no momento oportuno, ele saiu novamente da formação e eu consegui efetuar o disparo, né? Pegou nessa área de face aqui dele, a gente tenta mirar o T fatal. Só que na época, a gente não tinha um fuzil de precisão, a gente tinha um fuzil de assalto que eu lembro até hoje, que é um Ruger, é o Ruger Mini 14, que era cautelado
pela justiça para a gente trabalhar, né? A gente conseguiu ali um tiro de mais ou menos 30 metros, efetuar esse disparo. E o pessoal da COI conseguiu, nesse momento que fez o disparo, por incrível que pareça, todos os reféns se abaixaram por espasmo mesmo, medo, né? Aí Deram ficou lindo, né? Automático. E aí a COI conseguiu neutralizar o restante dos agressores ali, dos perpetradores, e foi uma ocorrência fantástica, cara. Cor de filme, assim, mudou a vida da galera, cara. Sabe, né? Viu barulho de tiro Pra baixo. pra baixo. Foi, realmente parece que foi, sabe, aquele filme ensaiado, né? Sim. Então, foi muito legal, foi maneiro. Aí, porra, é uma ocorrência e o cara sonha ter, irmão. assim, Pô, que desfecho bonito, né? Realmente. Perfeito. foi top. A gente estava conversando ainda há pouco, né, sobre o curso do MPM, né? Sim. E falando também sobre um pouco dessa questão de agressão contra a mulher e tal, as mulheres estão procurando mais hoje. E eu fiz uma pesquisa, a gente está aqui já com uma hora de podcast e já morreram 4 mulheres em todo o Brasil, né? Isso é pesado de falar, É assustador. é assustador, né? E daqui a, sei lá, 20 e poucas horas, mais 100 mulheres vão ser agredidas. Esses são os dados que a gente tem, que a gente coletou nas pesquisas. É isso mesmo. A cada E- minuto tem uma mulher, a gente está conversando aqui agora, tem uma mulher sendo agredida. Surpresa. E eu queria te perguntar, assim, quais são as dicas ou quais sugestões você consegue passar para as mulheres hoje entenderem que elas estão diante de um agressor, seja em qualquer ambiente, seja em casa, né? Porque eu acredito que por muitas vezes, por você viver num ambiente de caos, vamos dizer assim, num ambiente agressivo, essas mulheres elas já se acostumaram com aquele ambiente e acham que aquilo dali realmente é o que tem que acontecer todo dia, tá certo isso aqui, e quando não tem, talvez, até pela questão psicológica, você tem falta. Mas o que tu teria para deixar para a gente aqui, como uma orientação, vamos dizer assim, para essas mulheres, para identificar a agressão desde casa, seja no elevador, como a gente já conversou aqui, qualquer localidade? Sim, a principal dica que eu dou para as mulheres é procurem locais, assim como o clube, né, para treinar. Locais que ensinem defesa pessoal, defesa com lâminas. Por que a gente ensina a lâmina também? Porque a lâmina é uma opção. É uma faquinha, um canivete, né? É uma opção. Às vezes a mulher não quer andar armada. Ela acha a arma grande, desconfortável, ou tem medo. E é um tecido doméstico que tem que Isso, mas uma né? faca, né? Algo tão E comum fácil acesso, né? que faz parte ali do nosso dia a dia e é permitido que a mulher porte uma faquinha, que ela ande na bolsa. Então isso é para segurança, é precaução. Então a minha primeira dica é procure aprender a se defender. Então a gente hoje ensina, a gente tem esse foco e a procura é muito grande, tem aumentado graças a Deus. E até mesmo as pessoas que riam, que zombavam do meu curso no início, hoje até me copiam. Tem instrutores homens que fazem esse mesmo curso para a mulher, né? Então é algo bom, que a gente nunca vai copiar nada que não presta, né? A gente copia aquilo que é bom. Então eu dou essa dica que as mulheres procurem aprender, façam cursos, façam aula de luta, de boxe, de jiu-jitsu. É muito importante que a mulher saiba o básico ali de luta, de defesa. A gente viu casos recentes agora absurdos da mulher que foi arrastada. Aquilo porque foi não pesado, houve, aquilo foi pesado. E ela não morreu, ela tá viva, né? Imagina quando essa mulher acordar do coma, como é que ela vai se sentir literalmente despedaçada, destruída. A gente não pode achar isso normal. A gente tem que sentir a dor dessa mulher. E a gente não pode ver e achar normal. Como é que eu vou estar dirigindo? Eu fiquei, meu Deus, por que ninguém entrou na frente desse carro? Ninguém Por parou que o ninguém carro, né? parou Bateu o carro, né? bateu o carro para parar? Tinha gente filmando. Tinha gente filmando de dentro do carro. Olha aqui, o cara arrastando a mulher. Por que ele não teve uma atitude? E por muitas vezes a gente vê do nosso lado a mulher sendo agredida e a gente olha, essa é mulher de malandro, gosta de apanhar. Eu não vou me meter porque daqui a pouco ela volta com o cara. Pois eu vou me meter, eu não admito, eu não aceito, eu não consigo ver e não fazer nada. E eu vou Passar compartilhar um negócio contigo, tu comentaste aí, mas possa ser por causa dessa situação que algumas pessoas também não se metam. Do lado da minha casa nós tínhamos uma vizinha, né, que alugava o apartamento do lado de casa. Já conhece, meu pai é coronel da polícia. E esse vizinho muito também é amigo de infância do meu pai.
Esse cara viajava e praticamente meu pai ficava como responsável da casa dele. E lá tinha um casal que, quando eles estavam namorando, era um negócio muito violento. E a gente escutava lá da casa, era um negócio absurdo. Até que um belo dia eu falei pra minha mãe, cara, o dia que meu pai estiver aqui não vai prestar. Até que no final de semana, a gente tinha um churrasquinho lá de casa, a menina lá começa a gritar, o cara tava usando algum objeto e a menina começou a gritar, ficar mais alto, o desespero dela. Aí eu pulei o muro pra casa do vizinho, meu pai já tinha saído, na verdade, também pela frente da casa. Quando eu cheguei, meu pai estava na porta dele, né, batendo. Já tinha ligado pro choque, né, porque ele era comandante do choque. E eu queria entrar ali pra, né, também bater no cara. Meu pai não deixou e ficou porque estava na casa dele. Aí essa menina toda roxa, praticamente. Aí eu acho que ela tinha pego uma surra, né. Aí chegou a viatura, pediu para recolher o cara e tal, do mais ir para a delegacia, e eu lembro que o PM falou bem assim, coronel, sua aposta quanto, como eu vou já voltar com essa mulher, ela vai dizer que não aconteceu nada. E era nisso que ela tinha pego uma surra, né? Cara, acho que era por volta de mais 17 horas, Rebelo. Deu, sei lá, mas 19h30, 20 horas, lá veio o cara, tá entendendo? E veio o PM junto. Ele falou, coronel, que eu falei pro senhor? Ela chegou lá, ela falou, não, meu marido e tal, talvez rola essa descredibilidade por algumas mulheres ainda agirem desse jeito. Eu não sei se é por falta de apoio, por medo mesmo, né? Sei que no final meu pai ainda deu um prazo pra ele, olha, tu tem 3 horas. Meu pai ainda deu um ultimato na época. Emocional. Eu lembro do ultimato do meu pai, falou, eu vou estar 3 horas pra te sumir daqui. Sumiu, né? Sumiu. Isso é dependência emocional, que é algo muito sério também. E a mulher precisa de ajuda. Pois é, mas é isso que eu te falo. Pode acontecer isso, vamos supor. Isso, sim, com certeza, tira totalmente a credibilidade. Porque os homens que vão atender, que vão receber o chamado, eles vão olhar, pô, de novo essa mulher. Semana passada eu vim aqui, ela tá com cara de novo. Acontece muito isso, mas a culpa não é dela. É isso que a gente precisa entender, a culpa não é dela. A culpa não é dela, porque tem algo muito pesado por trás disso. Aí, olha aí, Peixoto, nesse caso. Tu acha que quando chega lá na delegacia, né? Que ela fazia o BO, a ocorrência e tudo mais, é por falta de credibilidade também nas leis? Fala, cara, eu sei que não vai dar em nada, ele pode vir atrás de mim, o que tu acha? Pode... É o medo, justamente. Vamos lá. Esse cenário que tu tá pintando, na verdade, acontece. Várias porque isso acontece muitas vezes, você vê lá que o cara tem já 6 vezes, já foi 6 vezes já feito uma ocorrência contra ele, com a própria mulher o cara tá mudando esse cenário por conta das mídias, né, de estar sendo cada vez mais exposto. Então, a própria delegacia, ela tá se empenhando em atender melhor as mulheres, em dar mais apoio. A mídia social, a reprovação social chega a ser um dano, uma penalidade maior que a própria lei. A reprovação social. O que é foda, bicho. Imagina só. O cara quer ser... o cara pode até ficar preso se ninguém souber. Mas se todo mundo souber, ele não quer. Ele não quer passar pelo escrutínio social. Pela vergonha disso. Então as mídias sociais, nesse ponto, elas são boas. Porque elas fazem a lei ter valor. Olha que interessante. Por incrível que pareça. Você pode perceber que todo caso que grande repercussão. Muita repercussão, o cara fica preso. No cenário, né? No cenário. Ou então faz valer. Isso, a lei era para valer para todos. Mas por que só vale para quem está nas redes sociais? Para quem expõe? É complicado. Muitas vezes a mulher ela tem vergonha de expor. Imagina a vergonha que é para uma mulher assumir que uma tragédia dessa para as coisas poderem ganhar uma força. Imagina a vergonha que é para uma mulher assumir que ela apanha do próprio marido, do companheiro, que era para que era para ajudar, que era para ser o auxiliador, o esteio da casa, ele agride ela. Então isso é vergonhoso para a mulher. É vergonhoso. Mas mulheres que estão nessa situação há anos. Eu entendo essa situação que você falou, cara. Porque às vezes você vai se meter, a você fala, cara, já eu tava vez que era boa mesmo, se meter. Mas tu entende que talvez ela esteja, como ele falou, dependência emocional e tal, mas tem outros fatores, vamos lá. Tá, ela ganhou uma medida protetiva. Tá, ele vai sair, mas ela não trabalha, que ele nunca deixou ela trabalhar.
Como é que ela vai sustentar a casa? Esse mês agora, de imediato. Nem daqui a um mês não, pô. É esse mês, de imediato. Como é que vai... Esse final de semana acabou a comida no lanche dela. Como é que ela vai bancar se o cara que banca o almoço tá preso? E, pô, vamos lá. Acontece grandes... em todas as áreas, níveis sociais e tal. Mas o grande foco acontece na classe baixa, classe de renda baixa. Vamos colocar grande geral, grande violência, né? Então, assim, mas acontece em todos os níveis, tá? Então, esse cara ali, ele quer aquele cara que ganha aquele dinheiro quase que diário. Você entende? Quase que diário ali. Então, se ele deixa de trabalhar, ele deixa de prover também. Aí a mulher pensa, porra, não acredito que ela pensa nisso, cara. Isso. Pô, mas como é que eu vou fazer, cara? Quando ela realmente pensa em Já vi romper... casos, a mulher foi agredida, o cara foi preso, aí ela foi para as redes sociais defender o cara, porque ela falou, não, se ele ficar preso, como é que ele vai pagar a pensão dos meus filhos? Não entende a necessidade ali, a dificuldade? Não era mais com ela. Mas então ela quando pensou, acontece essa agora eu vou defender. ruptura, bicho, é algo terrível, cara. Assim, quando acontece essa ruptura, assim, não, vou fugir de casa, nem que eu fique na rua com meus filhos, eu não quero... Aconteceu já algo terrível. Então, algo assim que, cara, amanhã eu vou morrer. É quando ela enxerga isso. Mas hoje já melhorou muito, muito mesmo. Maria da Penha, hoje ela tem um amparo. Na verdade, hoje vocês mulheres têm ouvidos, né? Vocês conseguem, e tem vozes, né? Existe essa rede de apoio, sim, tanto psicológica quanto financeira, para a mulher se reerguer. Ela tem, ela pode ficar num abrigo temporário, ela pode ficar em segurança. Se ela realmente quiser sair dessa situação, ela consegue. Decidir, não quero mais, eu vou morrer. Se eu não sair daqui hoje, eu vou morrer. Então, esse outro lado que ele Caveira falou tem que funcionar. Beleza, se ele for preso agora, para quem depende, quem que vai seguir? Tu entende que fora a legislação tem todo um aparato ali que o Estado tem que oferecer? Sim. O que ela ganha hoje que ela faz a queixa? Uma carta. Um papel. Um papel, dizendo assim, ó, esse cara não pode chegar perto de você. Mas quem vai garantir? Mas cara, as mortes acontecem. Quando a mulher vai e tem a carta, o cara vai e mata. Me mata. Pô, tu fez comigo, pô. Exatamente. Tipo, vai garantir que dá. 90% das mulheres que morreram de feminicídio já tinham medida protetiva. Que era um pedaço de papel. Então, a grande maioria já tinha feito várias queixas, já tinha essa medida protetiva, e mesmo assim elas morreram, porque a polícia ela não é onipresente, ela não vai conseguir estar no mesmo lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo, não vai. E o que vai nos salvar é o que a gente sabe, o que a gente consegue fazer para se defender. Então, isso é muito importante. Essa parte da defesa pessoal feminina, ela é necessária. Hoje em dia ela é necessária. A gente começa a dar aula assim, para meninas de 16 anos. 16 anos, vai começar a namorar, então tu já tem que ter essa mentalidade. O que meu namorado pode e o que ele não pode, né? O meu namorado, ele pode ter acesso ao meu celular, às minhas redes sociais, ele pode mudar a minha forma de me vestir, ele pode controlar o meu ciclo de amigos. É um sinal, né? São sinais, né? Então, desde o início, ele já vai demonstrar isso. Muito ciúme, o controle, ele quer ter o controle. Tá com nós, tá fazendo o quê? Ele já age como se ele fosse o dono da menina, e ele ainda é namorado. Já começa errado daí. Então tu imagina como é que vai ser esse casamento no futuro. Vai ser terrível. Vai ser um lar totalmente destruído. Caveira, vamos lá. Caveira, operador. Cara, essa jogada empresarial aí, clube de tiro. Que sacada é essa? Assim, passa uma grande credibilidade, né? E assim, eu como associado, eu acho que isso aqui falta para a maioria dos clubes, né? Terem pessoas competentes. Mas como foi tua sacada? Porque um clube de tiro? Tá, vamos lá. Eu precisava treinar. Eu percebi que a minha formação foi deficiente, né? Pô, na minha academia de polícia eu dei 10 tiros para treinar e 10 tiros valendo a vida, que era a minha prova de concurso, porra. Então não deu para aprender. E aí quando eu me formei polícia, o cara me entregou a arma, meu destino ficou assim, irmão, agora tu é foda. Foi essa que foi a palavra do antigão. Irmão, parabéns. Agora o senhor é foda. Me deu uma PT-100 com 10 munições. Que eu nem sei se funcionava. De verdade. Por quê? Muito antigo, né? E tal, aquela coisa toda. E quando eu entrei, ainda tinha meio que um sorteio. Tinha poucas armas para os polícia, pô. Olha só. E aí só ganhava o armamento quem estava na especializada ou quem era paquito de alguém e tal. Conseguia. Aí eu
consegui a minha arma, cara, pra trabalhar. O cara me entregou a arma e falou assim, ó, parabéns, agora tu pode tudo, meu irmão. Pega, porra. Eu falei, meu irmão, eu acreditei no cara, pô, novinho, o antigo me falou. E eu te falo, esse primeiro ano de polícia aí, eu fiquei muito agoniado, porque eu queria mostrar quem eu era. Porque aí, meu irmão, cheguei, sou um cara e tal, eu quero entrar aqui. E aí você acaba sendo impossível, pô. Fazendo pequenos... Não digo, né, que você acaba errando pelo excesso, né? E você não segue o caminho perfeito das coisas e tal, se antecipa demais. Então, eu corri um risco pela falta de conhecimento que não foi passado. Ponto. E eu vendo isso, falei, cara, eu preciso melhorar, porque eu tô atendendo aqui, eu posso causar um incidente. Não é nem um acidente, é um incidente, porque teoricamente eu sei, o cara imagina que o polícia ele é bom de porrada, um excelente atleta, bom de tiro, o Batman, pô. O cara é o Batman, resolve tudo. Só que a formação dele não é. Uma vez o cara falou, por que o cara não imobilizou? Porque ele não aprendeu isso, pô. Ele só aprendeu a atirar em mal. Em mal, né? Então, assim, eu precisei treinar. E aí eu comecei a falar assim, cara, como é que eu vou bancar? Porque o custo de tiro é caro. Um custo da munição, do armamento, da evolução é caro. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu vou começar a dar aula para polícia, para policiais e tal, do pouco que eu aprendi, do pouco que eu sei, e banquei muita coisa do meu bolso mesmo, tal. Isso não tem como o cara fugir disso. E aí, com esse conhecimento, eu comecei a cobrar essas aulinhas ali, particulares, e eu vi que foi dando certo, né? Eu passei por paisano, e esse valor eu convertia novamente em treinamento, ia convertendo em treinamento. E aí eu fui criando um corpo, isso aí, né? Criou um corpo, e começamos com a nossa primeira escola de tiro, e aí vimos que o público paisano era muito mais receptivo do que o próprio polícia, pô. Polícia não gosta de treinar, o polícia é muito cheio do ego. Ele fala assim, não, eu sou polícia, que eu vou atirar pra quê, pô? Já sou polícia, pô, já sei, pô. Eu já sei. E o cara que não se dá o privilégio de aprender, ele vai parar no tempo, pô. Ele vai parar. O cara que não se dá o privilégio de errar, de aprender, ele fica estagnado. E aí o polícia é esse cara, né? Tanto que a gente diz que até hoje o nosso melhor cliente é o paisano, ele é empolgado, ele quer, ele tem um motivo diferente, é proteger a família dele e tal. O polícia já tem aquele ego, eu já sei. A gente faz até promoção no clube para a polícia, para incentivar que eles treinem, né? Porque a gente sabe da dificuldade. Então o preço do polícia é metade do preço. Para incentivar, como forma de incentivo. E aí eu resolvi falar assim, cara, vamos começar a dar aula, e fomos dando aula, e criou um volume, criou um corpo, pegamos uma fase do antigo governo, do Bolsonaro, que era, porra, fantástico, meu irmão, ajudou bastante a gente, e aí a gente falou assim, cara, a gente precisa ter um local nosso, com a nossa cara, a nossa pegada, porque até então a gente alugava os estandes, então a gente não podia, a gente era muito limitado, pô, eu quero fazer tal coisa, quero um treinamento desse jeito, quero mudar assim, então não dá pra fazer. E aí a gente sentou e falou assim, ó, vamos... Tem um canto nosso, cara. E aí a gente começou a trabalhar pra junto, a gente passou acho que 2 anos, né? Trabalhava todo final de semana, sábado e domingo, de manhã e de tarde. A gente não tinha tempo pra gente, cara, pra família e tal. E a gente queria pegar 100 reais pra comer sushi. Eu falei assim, não, segura isso aqui é pro barranco, segura que isso aqui é pra não sei o quê. Começou o empreendedorismo aí. E aí a gente falou, cara, e aí vou te falar, não vou mentir pra você, isso me chama freestyle. Eu falei, cara, eu mereço, né? Aquela coisa, cara, do empreendedor que fala assim, não, pô, vou pegar esse dinheiro aqui, eu mereço. Não, tu não merece não, pô, tu não chegou onde tu quer. Tu não merece ainda, tu não chegou onde tu quer. Se tu merece só isso, tu pega porque é muito pouco, tu merece ser empreendedor. Então tem um sacrifício pro cara fazer. Então o cara quando ele fala assim, ah não, eu mereço isso, vou fazer por mim, calma, tu já chegou onde tu quer? Então tu ainda não merece essa parada. Então nessa época a gente tava nessa fase de, pô, juntar 100 reais mesmo, juntar pra comprar o quê? Um latão de tinta, segura. Não era um latão de tinta, segura. O cara não tinha dinheiro para fazer o curso, eu falei assim, meu irmão, sabe pintar? Sei, vai pintar meu stand. E era isso. E o processo foi quanto tempo? Aí ficou intenso, 2 anos, cara. 2 anos focado assim. Cara, aquela estrutura ali, eu acho que é uma das maiores da região norte. É o melhor clube, cara. Né? Com todas as pistas. Mas, e aí? Ficou realizado como empresário hoje em dia? Cara, pelo público, pelas suas metodologias, pelos ensinamentos, pelo que você pregou, que ali, eu acho que é a defesa pessoal. Sim. Das pessoas indefesas, né? A gente está em busca dessa melhora diariamente, assim, constante. Às vezes eu falo para ele, Peixoto já chega, não vamos mais gastar nada com o clube, não vamos fazer mais nada aí. Agora mas vamos fazer só essa cobertura aqui, que eu acho que vai ficar mais confortável.
Aí no outro mês não vamos mais gastar nada. Aí não vamos fazer só essa pintura. E se a gente abrisse uma pista extra? E se a gente aumentasse o estacionamento? Então a gente está sempre buscando melhorar. Sempre. A gente quer ter um excelente atendimento, receber os nossos clientes, não só o atirador, mas a família do atirador. Hoje o nosso clube tem playground, tem sala com ar-condicionado, para a esposa que não gosta de atirar, mas ela quer acompanhar o marido, então ela vai se sentir bem, ela vai estar num local confortável. Nossa, está confortável, né? Atende bem. Isso. Então é um ambiente bem familiar. A gente quebrou isso de que o tiro era só para o homem e que o tiro era um buraco para atirar no meio do mato. Isso não existe lá no nosso clube. A gente tem essa rusticidade, mas com conforto. Por que não? Por que eu não posso ter um local bonito? Só porque tem que ser não de macho. Lá no clube tem essa divisão. Eu tive essa sorte, a minha sorte foi minha esposa, né? É verdade. Isso é... E entrar no clube que, olha, sabia que tinha uma mulher aqui, sabia que tinha um dedinho feminino. Não, tem que ter, cara. Mas assim, o que é legal assim, como empreendedor, não é que essa palavra seria talvez realizado, que senão a gente colocaria um ponto final, né? Eu acho que a vida ela tem que ser feita de vírgulas. Vírgula, e aí continua outra coisa, dá uma vírgula, continua outra coisa. Mas eu acho que a gente conseguiu chegar num ponto de referência. Quando você se torna referência, você começa a ser copiado. Quando você começa a ter estratégias procuradas, a gente se torna referência. Então, quando você se torna referência, o fruto ali foi plantado. Então, hoje, na parte do tiro, eu falo pra galera assim, ó, eu até deixamos de ser tanto atirador como a gente gostava de ser, a gente era atirador, e agora nós somos empresários do tiro. Então muda a tua visão, porque o atirador, ele quer, tá tudo pronto, ele quer, e aí como a gente como empresário, a gente quer que esteja pronto para o atirador. Aí olha só a tua visão hoje em dia, Lia e Peixoto, né? Hoje você tem um grupo de tiro, Peixoto que é polícia, você é empresária, mas vamos fazer uma observação agora, referente ao crescimento ou ao déficit de violência, que você reparou, com os CACs. Deu uma reduzida, você acha que melhorou, isso ajuda, isso atrapalha? Qual a importância realmente do clube de tiro para essas pessoas que passaram a querer sua segurança, sua defesa pessoal, que isso é um direito de todos, né? Pra você ter uma ideia, vamos lá. A gente quando começou a fazer nosso clube de tiro, quem tinha mais preconceito conosco eram os atiradores antigos. Que é falar assim, não quero, cara, isso aqui é um esporte elitizado, não, pessoas que têm uma GWC, pessoa que tem um armamento menor, não pode se misturar comigo, era um esporte elitizado, e eu acho isso horrível, cara, você elitizar algo, que ou demonstra a tua fraqueza, que tu é fraco, não consegue concorrer, tu não consegue ter alguém que tenha equipamentos menores, que tenha menos treinamento, que o cara vai te dar um show, tu tem medo disso, isso é claro que acontecia, né? E você priva outras pessoas de simplesmente por não ter a tua condição de grana, financeira, agora, talvez ela não tenha agora, mas ela pode ter depois. Então tu tá privando ela por um momento, ela não pode ter. Vamos lá, o cara, outro esporte que é elitizado, mas começou a ficar democrático, o tênis, pô. Se você for ver o tênis de quadra, né, aí a coisa mais cara que tem é uma raquete, vamos colocar. Porque o resto é um tênis que pode ser um All-Star, se o cara arranjar, um tênis doado que vai abrir, mas é um tênis qualquer. A coisa mais cara é uma raquete. Hoje em dia o cara pega uma raquete ali, vamos lá, R$2.000, que ela parcela de 10 vezes, meu irmão. No cartão de crédito e tá jogando, pô. E esse só que tu entende que se eu não deixasse ele entrar na quadra, eu tava tirando a possibilidade de ter um grande atleta. E o que aconteceu com a gente? Então quando a gente começou a fazer isso, atletas que eram pequenos, eram só atiradores que queriam só se defender e tal, começaram a fazer piscina, nós fomentamos bastante o esporte, né? A pista de quarta-feira é um sucesso lá nós. E esses caras foram evoluindo e eu tenho hoje gente que participa do brasileiro, pô. Tem um atleta lá que foi campeão brasileiro, pô. Começou na quarta-feira, pô. Brincando com a gente, pô. E ele continua frequentando, porque ele sabe que o papel dele é fomentar o esporte. Se você é um atleta, você é um campeão, você é campeão porque você fomenta o esporte. Se você for campeão só pra ti, é só um troféu, porra. Não é nada não, é só um troféu se não fomentar o esporte. Então o que acontece? A gente melhorou o esporte é bem mais acessível, mais fácil, visado, falado. Antigamente tu conhecia quase ninguém que tinha. O cara falou assim, o cara é atirador. O cara é perigoso, o cara é atirador. Hoje em dia não, pô, frequenta o clube de tiro, já é uma área social, já tem um network, já é diferente. E mesmo com toda a dificuldade, a arma
para ter uma arma de fogo, né? Hoje a arma te traz essa segurança, né? Tanto para o homem quanto E para a outra, mulher. nós como polícia, a gente vê o seguinte, o cara que tem uma arma em casa, você entende que aquela casa está protegida? Vai facilitar meu trabalho? Se o vagabundo entrar naquela casa que já tem uma arma, que o cara é atirador, mas a arma é de CR, não pode atirar, meu irmão, usa os meios necessários, usa os meios que tu tem. É isso que a legislação diz, que eu posso cessar uma injusta agressão atual e iminente usando os meios necessários. Então, se eu matar, o artigo 121 diz o quê? 121, matar alguém, e lá no específico, matar com pau, matar de susto, matar com arma de fogo, diz matar alguém, o cara vai cumprir, pô. Só que tem, vai responder, só que entende que só responde quem tá vivo. Sim, perfeito. Só isso, então é melhor o cara responder pra 7 que ser carregado por 4, porra. É isso aí. E outra, eu vou responder em liberdade, se eu seguir um critério de defesa, se eu escolhi o meu alvo, se eu encontrei o meu alvo, falei assim, porra, tô correndo risco, minha família tá correndo risco, é algo que vai acabar com a minha vida, vai afetar minha propriedade, eu posso sim, a legislação permite, eu posso usar o meu direito de legítima defesa, que é uma excludente de ilicitude, ou seja, não deixa de ser crime, mas deixou de ser crime quando eu entrei naquele critério de legítima defesa, entende? Então o cara responde em liberdade. Em liberdade. Gostou da aula aí, cara? Excelente. Teve matemática no final, empreendedorismo, direito, caveira. Cara, estamos chegando no nosso final do podcast. Fala, tio. Já tá passando do horário, né, Luiz? Tá com fome? Então, Lia aí, Peixoto. Esse é o Instagram de vocês, amigos de vocês. Como podem procurar vocês? Quem pode procurar vocês? Depois a gente encerra nosso bloco. Hoje, para participar, para praticar, né, o tiro, qualquer pessoa maior de 18 anos que não esteja respondendo a nenhum processo criminal pode praticar o esporte, né, de tiro, pode fazer cursos, e lá no nosso clube a gente tem pacotes, tem combos acessíveis a partir de R$250. Qualquer pessoa consegue fazer um treinamento. Pô, eu quero ter uma experiência para saber se eu gosto, se realmente eu vou conseguir ter uma arma de fogo. Então faz essa primeira experiência, vai lá, tem uma experiência de tiro, vai atirar, já vai ter a arma, a munição, a instrução incluso. Então qualquer pessoa pode fazer. Hoje a gente fica localizado no Tarumã, ali próximo ao Hope Bay Park. Super fácil o acesso, não tem ramal, é bem tranquilo. O sinal do celular pega lá, você não tem que pegar a estrada, nada. Então vale muito a pena, e hoje a gente é o melhor clube de tiro de Manaus. Só lembrando, você que vai lá fazer o experimental, não esqueça que o Caveiro vai pesquisar a sua vida, hein? Excelente. Não fica achando que tu vai chegar lá de doidão, vou entrar, pegar uma arma. Se tiver o papel, pendente lá, cada dia a tabela do vizinho, tá sabendo? Olha que de vez em quando aparece assim, uns corajosos, né? Não, mas eu tô respondendo em liberdade. Poxa, não dá, não tem como. Isso é muito importante. Segura aí, Caveira. Vamos lá. Mande aí, nosso Instagram do nosso clube de tiro. Vamos colocar? Sim, o nosso Instagram é Clube de Tiro, _KVRA 41. Caveira 41. Isso, Caveira 41. O que é o 41, Caveira, que eu não perguntei? Pô, vamos lá, 41 é minha numérica. É minha numérica, né? É minha numérica. Aí aquela cara tu explicou que a partir de agora você não terá o nome, você será o número, é isso? É isso aí. Caralho, tu decorou na vez. Abriu 11h30, até amanhã. Então, turma, é isso aí, desde já. Muito obrigado aí, Peixoto, por ter citado o convite. Lia, muito obrigado. Assunto de extrema importância. Fala um pouco mais sobre as mulheres. Caveira, muito obrigado por participar aí desse pódio. Compartilhar com a gente um pouco sobre a sua vida, sobre a sua profissão. E a galera ficar por dentro do que se trata em operações especiais. Meu parceiro Rodrigo Rabelo, mais uma vez, tá com saudade de você. Para o próximo episódio, tá contigo. Valeu, galera. Muito obrigado. Caveira, Lia, obrigado. A gente que agradece pelo Obrigado. É sempre muito bom a gente poder aqui tirar dúvidas e principalmente, né, o bate-papo que eu tô gostoso legal, porque eu também para mostrar para as mulheres que elas também precisam e devem praticar esse esporte, né, esporte de tiro, ou até mesmo a autodefesa para entender que elas precisam. Em janeiro a gente já vai ter turma aí do TPM, tá? Treinamento para mulheres. Então as vagas são limitadas. A gente lança lá no Instagram, segue o nosso Instagram para acompanhar. E em janeiro a gente vai ter turma. Perfeito, fechado. Um abraço, um beijo, fica com Deus, até a próxima. Caveira! Boa, isso aí.